Olá, tudo bem? Estamos aqui no Pod Educando, do Colégio Berion. Eu sou a Andressa, estou aqui com a Nicole, Oi, gente. estamos aqui com a Gleice. Oi, pessoal, tudo bem? Que prazer imenso estar aqui, né, junto com o Colégio Bério, vocês, Nicole, Andressa. Muito obrigada. E hoje nós estamos aqui para bater um bate-papo com a Gleice sobre saneamento básico e a vida das mulheres. Será um prazer. Bora. Muita coisa aí pra gente Muita falar. coisa para conversar. Muita. Muita Vamos coisa. lá. E aí, Gleice, tudo bem? Eu tô bem, e vocês? Obrigada, Sim. viu, por ter vindo. Eu que agradeço, me sinto bem lisonjeada, tá? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Que bom, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos à primeira pergunta. Você poderia explicar de forma geral a situação do saneamento básico hoje em Guarulhos, São Paulo? Sim. Bom, em Guarulhos, né, nós moradoras aqui de Guarulhos, os moradores de São Paulo, né, a gente tem São Paulo aqui muito próximo, né, nossos limites aqui são bem próximos. O saneamento de água, ele tá 100%, isso aí tá bem garantido aqui, tá? O problema tá sendo o esgoto, né, essa universalização tá sendo prevista para 2026, porém, ainda tem muito a se fazer, né? Tem aí um projeto, né, da prefeitura e dos projetos mais complexos fora mesmo da prefeitura, que eles querem universalizar isso, pelo menos a grande metade aí, né, desse foco até o final desse ano e universalizar isso no ano que vem todinho. Mas ainda a gente não começou. A gente tem aí, em média, 10% da população com o esgoto aí em dia. E isso é preocupante. Muito preocupante. Porque a gente não tem um número muito grande ainda de pessoas ainda. Sim, Guarulhos é imenso, né? A gente tem aqui é a segunda maior cidade de São Paulo, então a gente precisa realmente cuidar dessa parte do saneamento básico. Sim. A gente tem bairros aqui bem escassos em relação à água também. Porém, no papel, 100% está aí abrangendo aí a nossa cidade. Sim, muito bom. Vamos lá, segunda perguntinha que nós temos aí. Os dados nos dizem sobre o acesso desigual aos serviços como coleta e saneamento básico. Isso está acontecendo, né? O que você já Muito, disse, já sim. a desigualdade é muito grande. Tem gente com saneamento básico e tem um número muito grande de pessoas que não têm esse acesso ao saneamento Sim, básico. infelizmente, né? Na verdade, aqui, né, os bairros, como nós somos uma cidade muito grande, a periferia, né, no geral, hoje eu não digo mais periferia porque a nossa cidade ela tá bem junta, né, em relação a tá justaposta, vamos dizer assim, tá uma em cima da outra. Porém, quando a gente fala de alguns locais mais distantes, né? Eu posso citar alguns bairros, por exemplo, Cidade Soberana, Fortaleza, aqui próximo, Cabo Sul, próximo do centro, né? Então, tem uma escassez muito grande aí em relação a essa distribuição. É uma desigualdade mesmo. Então, nos locais a gente tem uma potencialidade que é até boa, né? Esses bairros, eles têm esse espaço físico, porém, não chega lá ainda, né? Devido aí a vários fatores políticos principalmente, né? A gente fala aí também de toda essa parte aí financeira, financiamento, enfim. Bom, Gleice, agora continuando no mesmo raciocínio, mas entrando mais na questão da mulher. Por que a ausência de saneamento básico impacta mais a vida das mulheres do que a dos homens? Bom, vamos lá. Se a gente fizer uma metáfora, né, em relação aí à água e à mulher, a gente pode falar de ciclos, né? Então, a mulher, ela tem as fases, né? Não que o homem não tenha. A gente tem a infância, a adolescência, a fase adulta e a fase um pouquinho mais experiente, né? A gente tem que falar Muito dessa mais. forma. E no caso da mulher, assim como o ciclo da água, né? A gente tem aí algumas fases. Então, se a gente for falar aí na termodinâmica, né? Que a gente pode puxar aí essa parte da termodinâmica, as fases, né, do ciclo da água, que nós temos aí o sólido, líquido e gasoso. Se a gente colocar aí a solidez, por exemplo, né, ela entra aí na parte da infância. Sim. Então, é onde a gente está tendo a formação, a gente tem aí todo um aparato, a gente está se moldando. Quando a gente entra na fase líquida, né, a gente já está indo numa fase adulta, então a gente está se expandindo, né? Tem todo aí um fator mais molecular, né, e hormonal, fisiológico. E a parte líquida é isso, realmente ela anda, né? Ela abrange um pouquinho mais. E o gasoso, a gente pode falar aí na parte mais extrema da nossa vida, né, que é a maturidade. Então, quando a gente fala isso sobre a mulher, né, a gente consegue comparar certinho em relação aí ao ciclo da água. Quando a gente fala da espécie humana, a gente fala do fator importância da água, que é 70% do nosso corpo que necessita disso. Sim. Né? Então, assim, agora puxando para o lado da mulher, obviamente,
Se a gente vai falar em relação à voz, né? Então, para a mulher lavar uma louça, se ela não tem ali uma água potável, ela precisa buscar, Sim. porque é ela que vai buscar. E isso é dificultoso para ela, dependendo do local que ela não tem ali uma comunicação, um planejamento, ou até mesmo uma locomoção para isso, vai ter bastante Sim. dificuldade. Tirando essa parte filosófica, também tem a questão de lavar o cabelo, né? Muito. Tudo. Que a Na gente... verdade, a higiene pessoal, a né? higiene pessoal no geral, quando, Sim. enfim, tá no ciclo menstrual, porque a gente acaba utilizando muito mais água do que os homens. Exatamente. A mulher, no geral, né, a gente, como eu falei, a biologia ela acaba adentrando junto do corpo, né, do fisiológico da mulher. E a higiene pessoal, né, isso não só também com a mulher, mas com as crianças, né, no geral, a gente tem aí uma necessidade básica diária para isso, né? Sim. E essa necessidade, ela se faz por hora, e não só diariamente. Eu não posso só tomar um banho de manhã na minha fase menstrual e esperar que não prolifere aí um fungo, por exemplo, que não tenha um corrimento, que não tenha aí um odor que vai me desagradar e desagradar quem está à minha volta. Então, a mulher, ela realmente necessita um pouquinho mais. É o cabelo, como você falou, é a higiene pessoal, é a fase menstrual, né? Vamos falar agora da parte estética também, né? Quando o rosto tem uma sujidade, então ela começa a ter aí alguns comedões, que são aí as nossas acnes, conhecidas acnes, enfim. Então, tem todo um aparato hormonal que, no nosso caso, como mulheres, a gente tem muito maior aí, em relação, falando biologicamente, né, do que o homem. De que maneira essa situação afeta o cotidiano das mulheres no cuidado com a casa, com os filhos ou com os idosos? Como eu até iniciei falando sobre isso, a locomoção, né? Então, Sim. para você lavar uma louça, pegar uma água para tomar um banho, se você não tiver mobilidade para isso, você usou aí as idosas ou os idosos no geral, realmente fica mais dificultoso. Se você não tem água ali, uma água potável, para você manter, né, esse equilíbrio necessário diário, realmente as coisas não acontecem, né? Então, a água é vida. Né? Sim. E essa vida ela começa dentro da gente. Se a gente não consegue repor isso no básico, então realmente é muito preocupante. A gente pensa que não é tão importante assim, mas a água envolve tudo, né? Envolve A água absolutamente está tudo. conosco 24 horas por dia. Você O percebeu tempo todo. quando a falta de água na sua casa? Você Quando fica falta desesperada? Eu água, fico muito desesperada. Sim, quando você sim. percebe, não vai afetar tanto quanto vai acabar a luz. Mas você percebe que afeta às vezes, Mas muito eu mais. posso até te dar um adendo. A luz, nossa geração de luz é hidrelétrica. Então, ela vem da água, né? A nossa geração aqui, existem outros tipos de projeção de luz aí, mas a nossa, no geral, ela é hidrelétrica. Então, o próprio impacto ambiental que isso causa também é enorme. Aqui em São Paulo, a gente tem, né? Aqui em Guarulhos, a gente tem ali, próximo do Cabo Sul, a gente tem represas próximas aqui e causa muito impacto também. Então, para você ver, nós temos isso, nós temos a fonte, né, a matéria-prima ali, porém ela não é tão cuidada e tão distribuída quanto deveria. Aí é onde acontece a desigualdade, a falta, a escassez, e aí é bem complicado, né, com a população no geral. Se imaginaram, no passado, como que era difícil? Sim. Porque hoje nós temos Demais. luz, nós temos a eletricidade, nós temos muita coisa. E no Demais. passado, As mulheres as no mulheres, passado principalmente, que ficavam menstruadas. não só da menstruação, Elas tinham mas que colocar vários saiotes para o odor não, Sim, né? e não ultrapassar, né? Elas usavam aquelas ceroulas, né? isso. E aí obtinham o tempo ali para você manter. Porém, tem a parte da alimentação. Não sei se é isso que você ia colocar. Né? Então, em tempos mais remotos aí, a alimentação, por que tinham aí algumas projeções de verminoses muito grande, né? Parasitose muito grande. Por quê? Porque um fruto, uma fruta, uma verdura, legumes no geral, se você não tivesse ali a parte do saneamento básico, que é o lavar, né? Para você se alimentar, isso já gerava dentro não só da mulher, mas de toda a família, uma projeção bem grande aí de doenças, né? E essas doenças, elas acabam tendo um ciclo, porque você tem o sistema digestório, ele inicia na boca e finaliza no ânus, certo? Ele tem a porção final ali. Então, se você tem ali o bolo fecal, que ele sai já com uma verminose, e isso não tem uma água tratada, ele volta ali, então, assim, é um ciclo. E hoje, né, graças a Deus, a gente tem aí um olhar um pouquinho diferenciado. Porém, ainda existe essa desigualdade, como a gente já disse no início. Sim. Existem relatos de mulheres que deixam de trabalhar ou de estudar por não conseguirem lidar com essa realidade? Olha, hoje eu vou ser bem sincera, tá? Eu já sou docente há 28 anos, já dei aula em colégios mais distantes.
E sim, algumas alunas não iam para o colégio na época, né? Vamos falar aí de uns 10 anos para trás, nem faz tanto tempo assim, porque não tinha água na sua residência para tomar o seu banho e ir até o colégio, né? Ah, o meu cabelo eu não conseguia lavar hoje, eu não vou hoje para a escola com o meu cabelo sujo. E o cabelo Professor, afeta muito, né, gente? O seu muito, cabelo tá oleoso, você se sente inteira muito, suja. exatamente. Então, tudo que hoje em dia a gente trabalha muito com imagem, né? Sim, muito. Hoje, A imagem é tudo, as né? redes sociais, elas trazem muito isso, né? Então, assim, a nossa realidade, a geração de vocês, ela mostra muito isso, né? Você precisa se mostrar. Sim. Se você não se mostra, as coisas não acontecem. E como que você se mostra? Você vai se mostrar ali com cabelo oleoso, por Não, exemplo? de jeito Você nenhum. vai se mostrar ali, por mais que nós estejamos aqui no estúdio gravando, né? Ninguém tá sentindo o nosso cheirinho, mas a gente passou um perfuminho, a Com gente tá. certeza. Não é? Porque a gente tem esse cuidado de receber o convidado, de estar junto. Sim. E esse cuidado ainda permanece até hoje. Então, só respondendo a sua pergunta, hoje eu não vejo mais, em relação à nossa realidade, esse tipo do afetar, de não ir a algum local, de não trabalhar porque faltou a água. Porém, quando isso acontece, realmente a pessoa, ela se fecha, né? Porque se ela não tem água ali para ela ter uma higiene pessoal básica, ela não vai sair de casa. E isso é ela fato. vai ter. Falando no sentido de adolescente estudando em colégio, né? Pode ter medo de sofrer bullying. Exato. Tipo, você não tem água em casa, você não vai ter também, então, um perfume, vai, dar o boticário novo. Então você não é cheirosa. E outra, se você não colocar o seu perfuminho ali também em cima, colocar um perfuminho no que tá sujo, é pior. É pior, Que é pior. demonstra mais, né? Isso acontece mesmo. Essa falta, né, da higiene, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse assunto ele é bem mais profundo do que a gente imagina, né? Então, tem que ser bem investigado. Não é impossível acontecer hoje em dia, Não, mas acontece bastante ainda. É que aí a pessoa que sofre por isso prefere não contar, né? Porque ninguém gosta de receber apelido maldoso. Ainda mais apelido assim que faz as pessoas se afastarem, tipo piolenta, fedido. Exato. É acho que umas piores dores da vida, né? Que entra aí numa dor do bullying também, Sim. né? Ainda bem que hoje em dia a gente consegue falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu gosto sempre de fazer essa analogia de épocas anteriores e agora atuais, principalmente falando de água e, né, saneamento no geral, porque existia muito, né? E o bullying na época existia bastante. Hoje a gente tem essa limitação. Mesmo que a limitação ainda acontece, né? Não só isso, mas como discriminação, racismo Muitas coisas. e assim vai. Nós temos aí uma outra perguntinha. Há também risco de violências relacionado ao uso de banheiros comunitários improvisados? Como isso se expressa nas periferias? Bom, os improvisados, a gente fala aí, vamos falar de esgoto novamente, né? Então, se a gente só tem 10% aí, neste momento, falando hoje, tá? Na data de hoje, 16/5, 10% do tratamento de esgoto feito numa cidade tão imensa quanto Guarulhos, então a gente sabe que existe sim esse banheiro compartilhado, né? Nas periferias, em locais que só existe um banheiro, e não só periferia, tá? Aqui mesmo pro centro existe isso, né? Por ter aí uma gama, né, de valores em casas e locais de aluguéis. Tem comunidades aqui próximas, vocês sabem. E aí, por esse motivo, sim, corre-se o risco, né? De ter ali, a mulher nem conseguisse ter uma higiene ali tão na dela, né, vamos dizer assim, uma palavra mais chula, porque ela tem o medo de fechar a porta, alguém arrombar, alguém ali invadir a privacidade dela, né? Então existe sim esse risco e existe o risco de doenças, né? Sim. Mais uma vez eu voltando no lado biológico, preciso, né? Porque a gente precisa cuidar, a gente sabe que a mulher, um respingo que tem ali no vaso sanitário de uma pessoa que usou anteriormente, que ela tem aí certo tipo de patologia, sim, a mulher pode adquirir, até pelo o fato dela ter um órgão genital mais Sensível. úmido, mais sensível, ela é propensa a isso. Eu acho que o que mostra a diferença do cuidado que a gente cresceu tendo diferente dos homens, por exemplo, minha mãe sempre me ensinou que se eu fosse em banheiro público, primeiro que não podia encostar na privada, Exato. e que sempre tinha que pegar o papelzinho e colocar assim. Os homens já não, claro, porque a diferença do órgão genital não tem o Exato. porquê. Mas já mostra que a gente precisa ter um cuidado a mais, porque a gente também pode ter uma imunidade baixa. Sim. E é 2 pra gente pegar uma doença. Exatamente. É muito fácil. Não é só sexualmente transmissível que a gente pode pegar alguma doença Não, de jeito forma nenhum. Inclusive, tem algumas, né? Por exemplo, herpes, gonorreia, tudo isso. Você pega ali. Se o seu órgão genital tiver uma feridinha. Sim, uma feridinha aberta. Se você já com a imunidade abaixo do dedão do pé, como eu costumo dizer, gente, não tem o que faça ali. Então, realmente, é um risco enorme pra gente, né? Pra nós mulheres aí, em relação a esse tipo da falta mesmo, né? Do cuidado, do banheiro público compartilhado. Então,
Eu não costumo nem deixar minha opinião, mas eu costumo deixar a ciência, né? Então, assim, pensa, né? Se é necessário você compartilhar o banheiro, então tem esses cuidados. Não precisa sentar no vaso, a gente consegue ter uma isometria Isso. ali, né? Consegue. Fazer um xixizinho. Se for fazer ali o número 2, ter esse cuidado, né? De limpar, de dar a descarga antes de utilizar ali o vaso sanitário. E só mesmo na hora da urgência, porque se não for o seu banheiro, dá uma segurada. E a minha mãe sempre me ensinou que quando for enfim, para passeio, assim, sempre levar, lenço, levar absorvente, levar, enfim, mil Isso coisas. é o mínimo do saneamento básico da sua saúde básica, Sim. né? Então é necessário você. Eu costumo dizer para todos os meus alunos, quem são meus alunos, eles sabem que isso aqui é o seu monumento. Então, se você não cuida do seu monumento, Ninguém vai cuidar. Infelizmente, não. É Ou você. felizmente, né? Eu acho que felizmente, viu? Vai muito da opinião. Nós vamos lá para uma outra perguntinha. O que tem sido feito pelo poder público em relação ao saneamento básico, nos casos aqui de Guarulhos? O que será? Então, a gente ainda teve as promessas, né? A gente acabou de sair de uma gama política aí, né? A gente teve uma troca da parte do governo em geral aqui, no geral, né? No Brasil, aqui no estado e também no município. Eu vejo que tem muita coisa ainda no papel, né? Essa coisa do esgoto mesmo está sendo cobrada já faz 1 ano e meio, né? Nós já estamos pagando. Para quem teve aí o acesso logo de início, a gente percebeu que foi um teste também. E esse teste ele acabou falando em utilidades públicas e também aí dos cofres, né? Ele teve aí um superfaturamento, porque lá no início eles não sabiam nem cobrar para isso, até porque a gente não tinha esse tratamento. Agora está sendo aprumado um pouquinho mais, né? Então, pelo que eu vejo como cidadã, né, como uma pessoa civil aqui, utilitária do serviço, eu acho que ainda falta bastante. Acho não, eu tenho certeza que ainda falta bastante, né? E a gente sabe que tem aí vizinhos e pessoas próximas e bairros muito próximos do nosso aqui que eles não sabem nem o que é isso. Porém, na conta de água está sendo cobrado já o esgoto. Então, eu vejo que até por eles não terem esse entendimento, acaba pagando porque é uma conta que está ali, né? Sim. Então, a falta dessa cultura, né? Porque eu acho que para você ter uma coisa nova, você precisa ter ali um conhecimento antes de você adquirir aquilo. Não, foi por livre e espontânea pressão, está ali já sendo cobrado já há um tempo e a gente ainda não tem isso no geral. 10% numa cidade como Guarulhos é pouquíssimo. Muito pouco. Eu espero que o poder público possa ter um olhar diferente, né, nesses Tomara, próximos tomara, anos, Andressa, né? de verdade. Para que todos possam ter o saneamento básico. Acho que é o Exato. básico. Porque o nome já diz, né? Básico. Básico, exatamente. É o básico. Existe iniciativas da sociedade civil lideradas por mulheres que buscam melhorar essa situação? Sim, sim. Existe. Eu vejo até, assim, vamos falar da nossa classe mais periférica, né? Existe a coleta, né, de lixo, existe aí alguns piscinões que a própria comunidade eles constroem. A gente vê vários aqui. Posso citar vários bairros, como eu falei no início. Sim. Tem o Fortaleza, Soberana, tem Residencial Bambi, Cabo Sul aqui próximo, eles fazem muito isso. Então, graças a Deus o povo sabe agora reivindicar e se não vem, eles mesmos fazem. Sim. O problema de fazer por si só é que você tem aonde colocar e depois para você eliminar esse resíduo. Né? Então, a gente que já sabe dessa parte biológica e geográfica, isso demanda uma atenção muito grande, porque isso vai parar em lençol freático. E como a gente está falando muito de água aqui, por isso que a gente está falando de água, né? Porque isso vai acabar ali no solo, ele vai aprofundar, ele vai parar, vai acabar com o nutriente, ele vai acabar com os decompositores naturais que a gente precisa ali, que são as bactérias e os fungos. Vai chegar no lençol freático e essa água vai para onde? Para a gente beber. Então, não basta ter ali só o ciclo, né? A gente precisa também ter essa profundidade e saber como que tem essas organizações. ONGs oficiais, eu acredito que aqui em Guarulhos tenha também, eu não consigo te dizer exatamente agora qual o nome. E nós temos as ONGs estaduais, que elas são obrigatórias por lei. Então, essas por lei a gente precisa ter, né? Porque o próprio governo já nos concede isso, né? Como sal de cozinha. Eu sempre digo isso, né? É necessário ter, é por lei. Se tem, a gente... Né? A gente mais agora no município a gente tem isso no papel também. Eu de coração ainda não vi isso em prática, porém a gente consegue ter uma dimensão em relação a isso, porque não é só uma ONG, sim, ONGs, a gente precisa de associações, a gente precisa de voluntários e isso acontece realmente só
pequenos bairros, né? Eu acho que o pessoal do centro nem olha, né, pro lado. Grande maioria não tá nem... E hoje, com essa pergunta também, eu acho legal que são liderados por mulheres. A Muito. maioria. A maioria Graças hoje a Deus, são hoje a liderados gente- por mulheres. Sim, a gente tem mulheres. voz hoje em dia, né? Até por esse motivo, a gente tem como demonstrar e provar que a gente precisa disso, né? Para nós, para os nossos filhos, para os nossos, né? Os mais velhos, enfim. Então, as mulheres, elas têm mais voz hoje em dia, né? Então, a gente consegue fazer aí vários projetos. Esse é um aqui no Colégio Berion, que a gente está fazendo agora. A gente está dando voz, né? Não só a professora Gleice de Biologia, mas a nossa aluna que está ali presente conosco, a nossa coordenação. Então, esse é um dos projetos que a gente está abrangendo aqui junto desse podcast Educando, para levar mesmo para mais Sim. casas, né? E vozes aí femininas, para a gente chegar no nosso objetivo. É claro que o homem tem que também ter essa questão do autocuidado, mas eu acho que existem situações que só as mulheres sabem falar de fato, né? Só a gente sabe a experiência de se sentir suja. Exato. Só a gente. Então, eu acho que tem coisas que só a gente tem que resolver, tem que correr atrás, tem que lidar, tem que governar. Sim. E se a gente não tiver voz para isso, né? Se a gente não mostrar isso, não aparecer, quem não aparece não é visto. Com Né? certeza. Então, aí realmente não funciona. E quando a gente fala de natureza, só para um adendo antes da gente continuar, a gente precisa ter essa ideia, e a mulher traz muito isso, né? Nós fazemos parte da natureza. Nós somos animais vertebrados, a gente precisa da necessidade de qualquer animal, qualquer ser vivo. E como ser vivo, a gente tem um ciclo, e esse ciclo faz parte da água também. Então, é sempre estar atenta a isso. Aí tem uma outra perguntinha, né? As perguntinhas básicas. Ok. Que mensagem você deixaria para quem nos ouve e deseja se engajar nessa causa? Bom, não só na causa da água, né? Eu até continuando que eu levantei a bandeira aqui, acho que a natureza no geral, né? A gente precisa ter um cuidado um pouco maior com tudo que tem à nossa volta, tudo que nos é dado aí e permeado, né, da nossa natureza. Sim, a gente precisa evoluir, sim, a gente precisa aí de alvenarias, a gente precisa de um crescimento, né, populacional. Porém, junto dela tem que estar junto à natureza, sim. E a mensagem que eu deixo é sempre cuidar, né? Não só do que é seu, mas o que vai ficar para o futuro. Então, sustentabilidade é tudo. E a sustentabilidade da água, a água é vida. E uma vez tendo a água, você vai ter a planta. Uma vez você tendo a planta, você tem a fotossíntese, que traz um gás essencial para a gente, que é o oxigênio, e assim vai. Você já viu aquela carta de 2070? Sim, vi. Fala muito. Muito sobre isso. Muito. Para que a gente possa dar valor ao que a gente tem hoje. A E cada mostrar para os nossos segundo. filhos, para as pessoas que estão as mais novas, dê valor. Isso. É muito importante a Isso. água. Você viu a carta de 2070, não viu? Eu não vi. Não A viu? 2070, e a ONU também trouxe essa carta. Essa carta. Então, essa carta, ela tem ali Porque alguns essa carta, critérios. ela Mas fala da que nós questão da vamos importância ficar, da sim, água? a importância da água, Sim. que se a gente não cuidar da água, as mulheres vão ter que raspar o cabelo, É. não vão ter muitas Porque a gente não vai ter ali nutriente para bulbo capilar. Se você não tem água, você não consegue ali ter uma produção de ácido hialurônico que é natural do seu corpo. Você não vai conseguir ter aí a produção de macrófagos que vão ali te ajudar numa fagocitose ou até mesmo num colágeno da sua pele. Você não vai conseguir ter ali uma hidratação e você vai ter aí uma perda de água da sua pele. Então, o envelhecimento vai ser bem maior. E com a mudança climática, que os raios já estão bem mais próximos, se você não tiver uma proteção natural que vem da água, como que vai ser? Né? Então, realmente, tá preocupante, tá bem preocupante isso. Também então, tem a questão básica de você tomar água, né? sim, A questão, é necessário. de você tomar água, porque tomar água ajuda em tudo que Mas- ela falou. A questão da questão solar, a questão do cabelo, a Pele. questão da pele, Isso. a questão do envelhecimento também, Mas olha, tudo. Nicole, isso é muito cultural, viu? A nossa cultura não tem essa... Eu falo cultural mesmo. Sim. A mulher, principalmente a mulher, a gente tem, assim, muito... A gente é polivalente, né? Então, não dá tempo de beber água. Não é isso. Não é que não dá tempo. A gente não é cultural. Você realmente cresceu num ambiente que você não precisava tomar água toda hora, né? Você corre, você faz suas coisas. Depois, quando você lembra, você vai lá e come uma fruta, alguma coisa que tem um pouquinho da água, mas não necessário quanto a gente precisa aí de, no mínimo, né? 1 litro, 1,5 litro aí por dia. Referente aí ao peso, claro, mas Eu, é o particularmente, mínimo. só lembro quando eu faço exame de sangue e minha glicose tá lá em cima, sabe? Olha aí, então para você ver como que é cultural, isso é cultural,
né? Então, não tem na sua casa, não tem no bairro, não tem na sua família, e assim vai. Alguém próximo não tem costume, né? Por exemplo, sua mãe e seu pai, se você não vê eles com esse costume, não cresceu com esse costume, é difícil você adquirir, porque a água não é uma coisa gostosa, assim, né? Assim, ele nossa. é hábito. É hábito. Assim como exercício é hábito, assim como, dependendo do horário que você acorda e dorme, é hábito. Então, tudo que você faz é hábito. Mas é bom a gente colocar, então, a mensagem, finalizando, né? Eu ia falar exatamente do hábito, é ter o hábito, né, de beber água e cuidar dessa água também, né? A gente tem vários acessos aí, a gente também tem vários tipos de cuidados aí com a água no nosso dia a dia. O que você imagina para um futuro mais justo para as mulheres de Guarulhos, de São Paulo, enfim, do mundo? Ter mais voz. Muito, muito mais. Eu acho que não tô levantando nenhuma bandeira, não tem feminismo, nem machismo, nem nada com ismo aqui. É ter mais voz mesmo. Eu acho que assim como a mulher tem que ter voz, uma criança tem que ter uma voz, a nossa vovó tem que ter voz, sabe? São aqueles que são os periféricos mesmo, Sim. tá um pouquinho à frente. Eu acho que isso vai melhorar bastante, porque existe aí uma organização, existe aí é uma voz calada, né? Na verdade, é um grito. A gente precisa realmente falar o que precisa e, de repente, até tendo essa frente sobre as coisas, quem sabe mudam, né? Os hábitos, quem sabe mudam muitas coisas em relação à parte política. A gente não está falando disso agora, mas só para, né? Porque abrange tudo, né? Entra uma parte geográfica, entra uma parte aí familiar, uma parte mais, enfim. Eu acho que é essa. Se foi uma palavra, a voz. A gente precisa ter mais voz, a mulher. Adorei o bate-papo. Ah, eu que amei, vocês são muito demais. Obrigada, Foi um muito bate-papo muito obrigada. gostoso, Aprendi né? muita coisa. Ah, É, que muito bom, bom. obrigada. Aprendemos. Obrigada, gente, Isso. de ter tido essa troca. É muito legal, assim, a gente poder mostrar, né, que dentro da multidisciplinaridade, tanto da biologia, quanto aí da geografia, quanto a parte educacional, que a gente pode trazer realmente para dentro da nossa casa, né? Eu acho que a educação, ela não está só dentro da escola, ela está mesmo no conhecer. Você quer conhecer alguma coisa? Hoje tem muito acesso para isso, né? Então, eu trazer isso para sua vida. Então, eu agradeço demais por ter aqui compartilhado com vocês todo o meu conhecimento, minha experiência no assunto. Obrigada A mesmo. gente que agradece. Que agradece. É isso aí, gente. Assistam aí. Pode Educando, mais um Pode Educando. Muito obrigada. E Obrigada, até mais, gente. gente. Até Obrigada, mais. Nicole. Obrigada, Obrigada, meninas. gente. Tchau, tchau.